E aí galera, sejam muito bem-vindos a este grande, espetacular, maravilhoso analisador onde vamos determinar qual é o melhor e o pior filme de heróis ou vilão de 2019. E já te informo de antemão que vai ser um resultado surpreendente. Então fica até o final, preste atenção em todos os detalhes dessa premiação de garbo e elegância que faz eu colocar esse terno uma vez por ano, e só essa vez por ano, onde determinamos qual que é o melhor e o pior filme do ano no que diz respeito a heróis e vilões. Mas logo de cara já coloco que dois filmes muito importantes aqui não estão considerados. Um deles é Brightburn, porque Brightburn não tem um histórico assim, de quadrinhos, assim, não é uma coisa... É um filme de super-heróis de terror, James Gunn, uma operação muito louca lá, é legal, mais ou menos assim, mas não cabe aqui nesse tipo de seleção. E o outro é Homem-Aranha no Aranhaverso. Primeiro porque ganharia fácil demais, mas principalmente por se tratar de uma animação de 2018 e não de 2019. E também por ser animação efetivamente, e senão ia ter colocado trocentas coisas da DC e tal, assim ia virar uma bagunça isso aqui. Mas rapidamente explicando, pra quem não sabe como funciona o sistema de votação aqui, eu distribuo formulários para vários amigos produtores de conteúdo, que deixam seus votos lá e depois de um cálculo matemático em cima de vários fatores, a gente determina qual é o melhor e qual é o pior segundo a média. Esses fatores consideram coisas específicas de cinema e coisas específicas do nicho ou gênero para alguns, de filmes de quadrinhos, de filmes de super-heróis. Nessas questões mais técnicas de cinema seriam história, roteiro, direção e atuação, onde você daria pontos de 0 a 10 com notas quebradas para avaliar essa questão, como que foi desenvolvido no filme. Depois, a relevância que o filme teve. É uma questão não tão voltada para cinema, mas sim voltada para como atingiu a nossa sociedade, a nossa organização, a nossa cultura pop. O saldo de nível de risco em relação ao tanto que ela poderia dar errado, entre aspas, ou que poderia dar certo, se ela foi bem ou se ela foi mal no risco do cenário que ela estava para ser lançada. O respeito ao material base, que são os quadrinhos, não precisa ser fiel aos quadrinhos, mas precisa respeitar o personagem dos quadrinhos, tipo, não fazer uma coisa vexatória com o personagem, basicamente. Os efeitos visuais, já colocando um pouquinho de questão de cinema, mas que é muito forte em filmes de quadrinhos até o momento. E tudo isso é subtraído pelo volume de erros que você achou que o filme teve. E aí temos a média somada, subtraída pelo volume de erros para te chegar na nota final do filme. Eu já adianto que os filmes deste ano não foram bem. Apesar de ter grandes filmes desse ano, pode dizer como diria Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Mas para essa lição de garbo e elegância eu convidei vários amigos para participarem. Amigos estes que são Vebs Júnior da União Star Wars, o grande parça aqui do canal. Henrique Almeida do Boletim Nerd, Marcos Lázaro de Sessão de Aluguel, saudades Marcos, espero que seu joelho esteja melhor, cara. Pedro Amaro do canal Claquete, Rafa Tanaka, por aí, ele tá sempre aí, mas ele escreve proibido ler também. Luciano Chaba do Old Nerd, Daniel Fontana do Formiga Elétrica, parceiro de longa data, Eduardo Cacique dos Filmes do Cacique, Andréas lá do Variações de um Nerd, Caio Hansen do Jogo Velho, abraço Caio, a querida Tibi, o querido Joaquim e o arrombado do Thiago lá do Zona E, Rogerinho da Gazeta de Pinheiros e o quadrinheiro velho Alan Tadini. Finalizando essa lista, logicamente eu. Então, como eu disse, os filmes não foram tão bem, vamos começar agora por nossa última posição que ficou com X-Men Fênix Negra, com sua incrível nota negativa de menos 1.563. E cara, o que eu vou falar de Fênix Negra, cara? A gente falou aqui no canal, era um filme que não tinha que ter saído, basicamente. Foi um erro ser feito, mas era um erro que ia colocar a pá de cal, finalizar efetivamente esse universo da Marvel dentro da Fox e vai dar um start novo. Agora quando a Disney pegar pra fazer dentro da MCU, não se sabe o que vai virar desses novos mutantes, mas provavelmente deve ser alguma coisa que não utilizar nada do que foi colocado em Fênix Negra pra dar sequência na história. E tudo isso pode ser resumido nos comentários dos nossos colegas, como por exemplo o comentário do Alan, que disse que queria poder esquecer essa bomba. Ou, por exemplo, o comentário do Andrés, que disse que já era um filme que nasceu morto. Ou, por exemplo, como o comentário do Andrés, que disse que é um filme que já nasceu morto, no caso, depois da venda da Fox pra Disney e tudo mais. Ou seja, nem tem muita coisa pra falar aqui, já vamos passar pro próximo, que é Hellboy, que também teve uma nota muito brilhante, com 1.363, mas pelo menos não foi negativo, né? E, cara, Hellboy, sei lá, seu baixo orçamento, a história que foi feita, assim, não deu certo, entendeu? Os filmes do Del Toro lá era muito melhor, cara, uma coisa muito bem construída, apesar de ser muito mais galhofa. Essa história acho que tentaram se levar muito a sério no Hellboy, entendeu? E o Hellboy nunca é sério, cara. Como é que você vai comprar uma história séria do Hellboy, cara? E os nossos colegas fizeram breves e brilhantes comentários sobre isso. Como, por exemplo, o Rogerinho, que disse: ou seja, Hellboy foi um erro que fatalmente vai ser cometido de novo. E ainda bem que, pelo menos agora ele tem um Hopper na série lá do
do Falcão com o Soldado Invernal e não vai precisar colocar de Hellboy de novo aqui, né? Então o MCU pegou ele. Falando da MCU, temos o primeiro filme da MCU nessa lista, que é Capitã Marvel, com reles 3.425 pontos nesta edição. Foi bem fraco o Capitão Marvel na avaliação, mas não sei se foi fraco na questão, vamos colocar assim, de um filme ruim. Esse ano os filmes não foram tão bons quanto os filmes dos anos anteriores, como eu já disse. Mas Capitã Marvel acabou sofrendo por várias coisas, que a gente começa a notar aqui em cima dos pontos, entendeu? Porque às vezes a gente fala, é legal, não é legal assim, mas hoje em dia o filme tem que brilhar efetivamente. E Capitã Marvel acho que teve muito mais a missão de trazer uma coisa nova, a missão de trazer um engajamento, uma mensagem importante, do que de ser um grande filme, assim. É legal, mas não é nada extraordinário, assim. Ele é muito mais importante fora da tela, como até os nossos próprios amigos dizem sobre Capitão Marvel. Direcionado para um nicho específico de público, o que diminui seu apelo geral. Não que isso seja um problema em si, como disse o Daniel. E o que é engraçado desse comentário é que vai totalmente de encontro ao comentário do Vebs, que gostou do filme, que disse que é um filme competente e que respeita a sua condição de sair dos 85% do processo do MCU com um filme que irritou os cuecas de plantão. Essa polêmica do Capitão Marvel, sim, pode se estender por várias coisas, ou então a gente pode seguir o comentário que o Kyle Hansen disse, por exemplo, que é um filme com relevância enorme no quesito de representatividade, mas que pareceu feito às pressas para apresentar a personagem que estaria em Vingadores Ultimato. E ainda assim, Capitão Marvel perdeu por muito pouco pro próximo colocado, que é Shazam, que com 3.649 veio fazer de novo, trazer toda essa questão de filmes da DC, com cara de filme da Marvel. Talvez esse seja o grande erro da DC, que quis fazer um filme imitando a Marvel mais uma vez. Só que, cara, não entrega de verdade nada aqui. É bem difícil, cara, Shazam, assim. É como eu falei lá na análise, aliás, todas as análises dos filmes citados aqui estão na descrição desse vídeo, que Shazam, cara, é um filme legal, mas que, tipo, você olha, ele falta muitas coisas, entendeu? Falta um chance, assim, falta uma parada, tal, assim, que eu basicamente não consegui definir quando fiz a análise do vídeo, mas segundo os comentários dos meus colegas, eu cheguei numa conclusão mais bem definida. Como, por exemplo, o Luciano disse que, apesar de divertido do estilo Marvel, faltou coerência, já que Shazam adulto era muito diferente do Shazam adolescente. A história não me deixou com gosto de quero mais. Ou simplesmente resumido na frase que o Vebs diz, quando a DC e o Warner experimentam a fórmula Marvel no Capitão Marvel. A DC tá se encontrando, agora a gente vai falar mais disso mais à frente, quando for falar principalmente de Coringa, tá à frente ou não, quem sabe. Aliás, eu acho que o único trunfo de Shazam é o fato dele ganhar de todo mundo no que diz respeito ao respeito do material base. Por mais que a gente questione a questão do filme do Shazam, de fato, é um filme que você sente o quadrinho do Shazam na tela, isso é muito importante atualmente. Mas quem já aprendeu direito foi a Sony, que voltou agora com o MCU, saiu com o MCU, mas voltou de novo com o MCU agora, em Homem-Aranha Longe de Casa, que é o nosso próximo colocado, que teve uma nota de 5.529 e que fez aquele filme repetindo a história do primeiro, aquela fórmula que deu certo lá no primeiro, um filme jovem, um filme estudantil, e um filme ao mesmo tempo que trabalha o luto da morte do Tony Stark, mas que é um filme que você se diverte, você sente o principal de um filme do Homem-Aranha, que é sentir o Homem-Aranha na tela. Quase que literalmente, segundo o pós-crédito agora, né? E toda essa questão nostálgica, vibrante, você sente no comentário dos nossos colegas também. Como, por exemplo, o comentário do nosso consagrado Thiago Almeida, que disse que trouxe um vilão inédito e locações fora do usual. Trabalha bem duas personas do herói. História bem simples, mas com boas cenas de ação. Ou como diz o próprio Henrique, que é divertido. O filme traz os dobramentos do Ultimato e coloca o Homem-Aranha pra se virar sozinho. E no final eu achei abaixo de Volta ao Lar. Mas a cena pós-crédito do JJ Jameson de fato foi demais, cara. E o Homem-Aranha Longe de Casa é isso, na verdade. Essa grande obra do MCU é mais um filho da fórmula Marvel, pra muitos, entendeu? Mas antes de falar sobre os filmes mais sérios, os dois grandes colocados deste ano, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, isso ajuda a gente bastante conteúdo. Compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo algum tipo de sugestão, isso ajuda a gente bastante a crescer, a chegar em mais lugares assim, e pra gente ter mais vídeo aqui pra vocês. Esse ano tá meio fraco assim, mas a gente tá chegando, a gente vai voltar. A gente não te abandonou, entendeu? Porque a gente fez a premiação 2 vezes neste ano, porque fizeram um filme em dezembro ano passado, e vocês já entenderam, você sabe por quê. Ouça também Sala da Discord, que é esse podcast maravilhoso, e agora tá com o pior podcast que você vai ouvir hoje, que traz coisas maravilhosas pro seu dia a dia, como, por exemplo, o Jacan no Pesadelo na Cozinha, que é uma coisa que todo fã de super-herói tem que saber, que ele é o herói da nossa cozinha brasileira. Mas, enfim, falando em grandes heróis da cozinha brasileira, a gente tem o cara que bagunçou a cozinha da gente, pelo menos pessoal, agora nessa próxima posição, que é o Tony Stark, com o seu inevitável Vingadores Ultimato. E com todos os Vingadores que a gente chorava, caramba.
que chega aqui com 6.684 e que, a surpresa agora, é o campeão desta edição. Você vai entender daqui a pouco por que ele é o campeão. Cara, Vingadores Ultimato é um filme evento. É um filme que vai acontecer só em 10 anos, entendeu? Ele não é tão brilhante quanto Guerra Infinita, tanto que ele tirou uma nota bem abaixo de Guerra Infinita, mas ele é o filme mais importante dos últimos 10 anos de quadrinhos, entendeu? Então, cara, é inevitável você não se apegar a aspectos emocionais com ele, se você não gosta do MCU, logicamente você não vai gostar desse filme. Mas se você em algum momento gostou de algum filme do Marvel Studios, você vai gostar de Vingadores Ultimato. Tá tudo lá, bem colocado, bem posicionado, bem ajustado aqui. Esse filme, ele amarra 22 filmes, cara. Ele não amarra um filme ou 3 filmes de um personagem só. Ele faz um grande movimento para fazer coesão com tudo. É a season finale da primeira temporada do Marvel Studios, que faz seriados no cinema. E a verdade é essa mesmo. Isso tudo é justificado principalmente no comentário dos nossos colegas, como por exemplo, o comentário do nosso grande Vebs, que diz que é uma despedida digna de um grupo de heróis. Menos brilho que Guerra Infinita, mais grandes momentos para um filme-evento. Ou o comentário do Thiago Almeida, que diz que a cereja do bolo nesse orgasmo nerd é impossível analisar separadamente da história do MCU. É um marco pro cinema como um todo. Ou como um comentário simples do Alan, que é cinema de emoção, fechamento de fase, fanservice e roteiro furado. Que foi mesmo. Ou o comentário mais rebuscado do Luciano Chaba, que diz: bom, foi o final de saga, ao estilo quadrinho, com uma bela construção, sabendo que no trajeto houve erros diversos, mas que todo mundo entregou algo que deve se lembrar. Este sim deixou um gosto de quero mais, de o que vem pela frente, de onde tudo pode chegar, e abriu espaço para novas franquias, novos personagens e novos filhos perdidos de outros personagens, como foi o caso do Homem-Aranha. Ele é filho do Tony Stark. Tanto que a grande pontuação de Vingadores Ultimato foi na questão do seu nível de risco, que ele se saiu muito bem para uma coisa que tinha tudo para dar ruim, minimamente. Mas deu certo, cara. Foi a primeira vez na história que isso deu certo. E por isso que Vingadores Ultimato é um filme tão importante. Mas e se pergunta, e o filme do Coringa? Ele é o melhor? Ele é o pior? O que aconteceu? Quando eu enviei o formulário para meus colegas, eu fiz a seguinte pergunta: você acha que Coringa pode ser considerado dentro do escopo de filmes de super-heróis, ou de vilão, ou de filmes envolvendo quadrinhos este ano? Se sim, se não, justifique por quê. E o que acontece? Quando você colocava não pode ser considerado, as pessoas simplesmente não pontuavam. Então, nos pontos, Coringa foi o maior, só que ele não teve metade dos pontos. Aliás, foi até interessante, porque de todos os colegas, foi empatado. Metade queria e metade não queria. Só que 2 não viram, ou seja, 2 não avaliaram. Então mais da metade não avaliou o filme. Então com isso eu não consegui colocar ele aqui de modo coerente para vocês. A pontuação de Coringa pra gente foi 7.134, foi superior. Ganhou em vários quesitos. E também se for avaliar cada quesito aqui, cara, Coringa, se fosse considerar os pontos, ia melhor em quase todos. Como, tirando ele, Vingadores Ultimato foi o melhor em quase todos. E metade dos jurados também não queriam que ele participasse, então fica aqui. Eu fico meio confuso se eu considero ou não, tem que refletir sobre isso, comente aqui embaixo se ele tem que ser considerado ou não, faz essa confusão aqui nos comentários que a gente vai entender certinho. Mas por que eu tenho que colocar isso pra vocês? Por causa que eu respeito a opinião dos meus colegas, como por exemplo a opinião do Marcos Lázaro de Sessão de Aluguel, que diz que não concorda com o Coringa participando dessa eleição, pois diz que o filme do Coringa tem seus pezinhos ali nas adaptações de quadrinhos, mas que não acha ser justo, nem com ele nem com os outros, colocar no mesmo balde de um filme de super-herói. Ele é um filme por si só, que pega um material base ali e vai além. Não colocaria entre os filmes de herói do ano, mas colocaria fácil na minha lista de melhores filmes do ano no geral. Ou também como comentário do Daniel Fontana, que disse que não é um filme com os mesmos propósitos de entretenimento. Ele é descompromissado disso em relação aos outros. Ele é muito bom, mas é graças a uma proposta que conferiu a liberdade ao realizador de criar uma história nova e tudo mais. E na minha opinião, também eu considerava que tinha que entrar. Eu votei no sim para ele entrar nessa votação. Assim como eu, Pedro Amaro também disse que deveria ser considerado, porque a direção, fotografia, montagem diferente dos filmes de gênero, de super-herói, é extremamente relevante e um exercício de imaginação do personagem, e isso pode ser considerado. Porém, eu não posso ignorar comentários de colegas meus que trabalham com isso, que vivem isso no meio, dia a dia, entendeu? 24 horas por dia, eu não posso ignorar. Como, por exemplo, a opinião do Alan, que disse que acho que ele foge completamente do nicho de quadrinhos e deveria ser levado como um filme de drama comum. A única coisa que tem de quadrinho é o nome de alguns personagens. É a base. Todo o resto não é personagem de quadrinho. Ou seja, ficou nisso, entendeu? Esse ano ficou confuso, esse ano ficou polêmico. Comenta aqui embaixo o que você acha, se pode considerar ou não Coringa, se tem que avaliar melhor, se tem que fazer uma outra revisão pro ano que vem. Mas enfim, essa foi a pontuação desse ano. Vingadores Ultimato vence
mais uma vez, a Marvel Studios vence mais uma vez, mas com esse asterisco do Coringa aí. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero que assista de baixo aqui, os vídeos estão nos comentários aí pra se deleitar e relembrar os melhores filmes do ano, ou os piores filmes do ano. E é isso aí, até o próximo analisador, e até os próximos filmes de heróis e vilões, ou seja, que a gente vai se apaixonar facilmente.